pessoal! Mais uma vez nos encontramos para dar continuidade ao estudo dos dogmas sobre Maria. Muitas vezes a gente ouve os outros falar mal de Maria em cima de algum dos mistérios da fé. E nós não temos como explicar e nem tampouco defender Maria. Pense assim, se alguém estivesse falando mal da sua mãe, você estaria contente? Se alguém estivesse falando mal, muito, mas muito mal da sua mãe, falando que a vida dela era toda uma farsa, você ficaria quieto? Tenho certeza que não. E assim, nós sabemos que Maria é nossa mãe, porque Jesus nos deixou ela como mãe. Então, hoje nós vamos pensar mais um pouquinho sobre a virgindade de Maria. Afinal de contas, é verdade ou faz de conta? Foi alguém que inventou isso ou Deus revelou isso? Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre esse dogma de fé. Eu espero que o Espírito Santo nos ilumine, que os nossos corações estejam abertos para receber essa mensagem. Nós vamos ter a presença do nosso amigo aqui do lado. Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente, que bom estarmos juntos, nos reencontrarmos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então nós falamos aqui, lembrando que nós não somos especialistas, estrategistas, teólogos, surfistas, eletricistas, não somos especialistas de nada. Nós somos cristãos, leigos, católicos, falamos para o povo católico e somos catequistas também, e importante a gente esclarecer alguns fatos que às vezes nos geram bastante dúvida sobre a virgindade perpétua de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Então, semana passada nós falamos sobre o dogma da Theotokos, Maria, Mãe de Deus, e hoje então vamos falar sobre a virgindade perpétua de Maria. O que quer dizer isso? Maria é virgem antes, durante e depois do nascimento de Jesus e permaneceu virgem para sempre. Ela é virgem para sempre. Lembrando aqui que Maria já foi prometida, essa virgem, já no Antigo Testamento. Maria é a nova Eva. Para a igreja, Maria é nova Eva, mãe da nova humanidade, da humanidade regenerada por Deus, de uma humanidade voltada completamente ao Senhor, a Jesus Cristo e a Deus. Então nós vamos ver que Maria, lá em Gênesis, Deus fala para a serpente que porá inimizade entre ela e a mulher. Essa mulher, então, nós falamos que já foi prometida e é Nossa Senhora. É isso, Dilce? Porque falar que Deus ia escolher qualquer uma é menosprezar a divindade de Deus e de Jesus, não é não? Porque, afinal de contas, ela foi preparada desde a criação do mundo. Ela já foi pensada e preparada por Deus. E no momento exato, no momento da história onde Deus achou que era justo ela vir, Deus então preparou mesmo o nascimento de Maria. Não foi um nascimento comum. Ela nasceu sem o pecado original. Ela nasceu num mundo cheio de pecado, mas isenta do pecado, porque ela já nasceu pura. Deus a fez assim. Deus a fez assim. Nós não. Nós somos criaturas de Deus que nascemos no pecado e esse pecado nos contamina. Mas Maria não. Ela foi protegida desse mal tão grande que é o pecado, não é? Verdade. E a senhora falou um outro dogma, só que a gente não vai comentar, sobre a Imaculada Conceição. Hoje, então, vai ser a virgindade perpétua. E como ela foi prometida desde o Gênesis e passando também, nós podemos dizer que Nossa Senhora, dentre vários e vários títulos que Nossa Senhora tem, é da nova Arca da Aliança, né?
Então lá nós sabemos que tem a Arca da Aliança nas antigas escrituras, e Maria, a Virgem Maria, Nossa Senhora, é a nova Arca da Aliança, onde eram guardadas as tábuas da lei na tenda, para o povo sempre estar com Deus, e o povo e Deus sempre estar com o seu povo. Com Nossa Senhora, a palavra, né? Não é só a lei, a palavra estava dentro do seio de Maria, foi gerada no seio de Maria. E pelo Espírito Santo, quando o anjo aparece a Nossa Senhora, o anjo diz: a sombra do Deus Altíssimo, Deus Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? E pelo Espírito Santo conceberás um filho. Isaías também, no capítulo 7, versículo 14, também já fez essa profecia, que uma mulher, uma virgem, dará à luz a uma criança, a um filho. E essa virgem já na profecia de Isaías, ele já falava dessa mulher especial que conceberia e daria à luz a um filho. Então o anjo passa essa mensagem, e como a dona Dilce disse, não é uma mulher qualquer, foi preparada, e a virgindade dela é motivo de muito orgulho para nós, porque é inconcebível, principalmente no mundo de hoje, que uma mulher seja virgem, porque a ciência não consegue explicar como uma mulher gera um filho. Nós sabemos bem que precisa de um óvulo e o espermatozoide para fecundar, mas só que para Deus nada é impossível. Nós podemos ver em Mateus capítulo 1, versículo 28, diz lá que Maria também teve essa dúvida. Então não é errado, não é, dona Dilce? Nós temos essa dúvida também porque não dá para se explicar como que ela ia conceber uma criança se ela não conhecia homem algum. Pois é. Lembrando, ela não conheceu durante a sua vida toda, nem antes, nem durante, nem depois de Jesus. E aí a gente vai falar esses pormenores com José, né, o esposo de Maria, como que se deu a relação deles durante o matrimônio, né, durante o matrimônio de José e Maria, como se deu aí na Sagrada Família. Então, dona Dilce, a senhora ia falando de José, da Virgem Maria, que ela foi virgem durante o seu casamento. Estava falando que é inconcebível o mundo hoje. Nós temos assim as freiras que fazem votos de castidade, né? Nós temos os celibatários também, que fazem voto de castidade e vivem plenamente bem, sem conhecer homem, né? E sem conhecer, no caso dos sacerdotes, os nossos padres, sem conhecer mulher. E vivem muito bem. Então nós já vemos por aí alguns exemplos de que não é impossível, né? No tempo de Maria, ela não ter conhecido assim José, e José também ter preservado, né? Não ter, assim, vamos dizer, violado a Arca da Aliança por obediência a Deus. A senhora acredita nisso? Acredito, porque se a gente estuda bem o Antigo Testamento, a gente vê que o relacionamento do povo com Deus era muito mais assim fiel do que hoje. Então, se a virgindade da mulher era preservada no Antigo Testamento, Maria foi educada para isso. E ela foi educada mesmo. Mas só que, como toda moça, todo rapaz, pensa um dia em se casar, constituir família, Maria renuncia a si mesma para fazer a vontade de Deus. Por isso ela diz: eis a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Porque era uma coisa impossível para ela. Como que eu vou ficar grávida? Como? Se eu não vou poder ter relação com o meu marido.
E esse negócio, será que o Espírito Santo, só isso basta? Muitos problemas passou pela cabeça de Maria, mas ela tinha, acho que muito mais confiança na promessa do Senhor, muito mais confiança no Altíssimo e no seu poder, do que nos pensamentos negativos que pudesse atravessar pela cabeça dela. Por isso ela se põe no lugar de uma serva. Eu eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Verdade. E lembrando que era um grande perigo, né? Esse sim de Maria, que nos trouxe o Salvador, causava para ela até um risco de morte, né? Morte. Porque uma moça, como a senhora falou, na cultura da época, na tradição da época, uma moça que ela deveria ter lá, ela deveria ser adolescente, né? Conforme os estudos dos antigos, ali 16, 15, até 14 anos, né, muito nova mesmo, ficar grávida. Sem casar, então isso aí era punível, né, com a morte, com uma execução de morte. Na época, o apedrejamento, não é isso? Então, ela não pensou nada disso, ela não pensou nela, na vida dela. Ela só pensava, como a dona Dilce falou, ser fiel a Deus. Tudo ao contrário de Eva. Ela realmente foi obediente a Deus. Ela se colocou como serva de Deus. E aí, para quebrar também, né, as amarras do inimigo, né? E o sim de Maria diz que trouxe grande alegria, grande felicidade no céu. Diz que por alguns segundos tudo parou, né? Os anjos pararam. Deus aguardou a resposta, né? Todo mundo na expectativa, porque ela não era obrigada a ter o Salvador. E aí sempre remete, eu vou falar sobre o aborto. As mães que não desejam seus filhos, que matam seus filhos, né? Maria ainda, Jesus não tinha sido fecundado. Só depois que ela disse o sim, que aí sim foi gerado, né? O Deus vivo, o Deus se encarnou. Olha que alegria! Um Deus tão grande, infinito, todo-poderoso, com toda a sua glória, se encarnar no seio de uma menina, né? De uma serva. Para nós hoje é adolescente. Para nós, adolescente. Então isso é um milagre. Esse milagre acontece sempre na Eucaristia, na Santa Missa. Diante dos nossos olhos acontece esse grande milagre. Deus vem ao nosso encontro, né? Ou deveria ser muito, muito ao contrário. Nós buscarmos obstinadamente, né? Com todas as nossas forças, cegamente buscar a Deus. Mas não, Ele se rebaixa, se inclina até nós e sempre vem ao nosso encontro. Então esse dogma, terminando aqui já, podemos falar mais que esse é um dogma muito importante, e os pais, os primeiros cristãos, os pais da igreja, discutiram também bastante esse dogma, porque realmente causa divisão entre os cristãos hoje, que dirá na época, né? Hoje que nós temos tantos estudos, né, dona Dilce? Tanta coisa, tanto material, já temos muitas evidências até culturais de que Maria, realmente Nossa Senhora, foi virgem. E não crer na virgindade perpétua de Nossa Senhora é não crer no poder do Altíssimo. Foi a senhora que falou isso aqui, né? Não crer. Então, tem um livrinho do Carlos Mestre, uma parte que ele fala sobre esse dogma de Maria. Ele fala assim: a Bíblia diz que Maria, quando recebeu a notícia do anjo, ela sai apressada e vai para a casa de Isabel. Todo mundo admira o momento de Maria, sendo ela grávida de Deus. Ela vai ao encontro de Isabel para ajudar. Agora, Carlos Mestre mostra um ponto que eu achei muito interessante, muito mesmo. Ele mostra assim: Maria sabia que ela era noiva de José,
e que o que aconteceu com ela era pôr a vida dela em risco. Porque a hora que José soubesse que ela estava grávida, ele ia desconfiar dela. E sendo ele um homem justo, ele teria que denunciar Maria na praça pública, que ela era adúltera. E o crime do adultério era punido com apedrejamento. Então, Carlos Mestre fala assim, Maria foi inteligente o suficiente para saber, vou ajudar minha prima e dar tempo para Deus resolver este problema. Foi onde apareceu o anjo, falou com José, José aceitou Maria e no segredo, ninguém ficou sabendo. Ele casou com ela, levou ela para a casa dele, tudo, mas respeitou Maria. Respeitou Maria. Então a gente fica assim, no pensamento de Carlos Mestre era assim, se Maria tivesse deixado acontecer, ela ia ser acusada de adultério e ia morrer apedrejada. E morrendo, ela morreria a promessa de Deus, que estava dentro dela. Então ela deu um tempo para que Deus providenciasse tudo direitinho, para que nada acontecesse nem a ela e nem ao filho. Eu achei bonito esse pensamento do Carlos Mestre, sabe? Sim, e eu falei muito santo da parte de Maria. Sim, e de José também, depois que o anjo apareceu e contou, aí por isso que São José é o patrono da igreja, né? Ele defendeu Maria e Jesus assim como um verdadeiro pai de família, né? Por isso que nós temos muita devoção à Sagrada Família, mesmo São José sendo o pai adotivo de Jesus, né? Não sei, a adoção naquele tempo era muito respeitada. Sim. Também eu li um livro que explicava como era feita a adoção de uma criança. E São José, alguns da sociedade sabiam que ele não era o pai biológico de Jesus. Então ele fez a adoção. Diz que a pessoa que ia ser o pai adotivo ia em praça pública e publicava para todos que ele aceitava aquela criança como seu filho legítimo e ele daria a vida para defender aquela criança. E aí era considerado, então ele é seu filho. Então, perante a sociedade, Jesus era o filho de José. E o ano desse dogma que ele foi proclamado, a gente já está terminando já, não tem uma data específica, dona Dilce. Esse é um dos 4 dogmas que não tem uma data específica. Por quê? Porque Santo Irineu, os padres da igreja, né, dos primeiros padres da igreja, Santo Irineu de Lyon, Santo Agostinho, Santo Ambrósio, eles defenderam a virgindade de Maria antes, durante e depois do nascimento de Jesus. E isso foi passado e sendo reforçado nos concílios seguintes. Tanto é que não tem uma data específica. Isso aí é consenso da igreja desde os antigos padres, desde os primeiros apóstolos que conviveram até com Maria, né, com Nossa Senhora, e percebe essa santidade, essa virgindade na Nossa Senhora. Então, dizem, né, eu não sei se é assim, tradição, coisinhas que vão falando, né, diz que quando foi exposto esse dogma para ele ser efetivado na igreja, diz que um dos teólogos defendeu o seguinte, porque os outros que estavam contra falou assim, demonstra alguma coisa, ela era virgem, para essa criança entrar dentro do útero dela, ela tinha que perder a virgindade, não existe outra forma, e não sei o que, pode ter sido até de Deus, mas tinha que perder. Aí o teólogo falou assim, bom, quando você se expõe ao sol e tem um vidro, aquele calor do sol e a claridade do sol vem até você e você sente, ele te destrói? Aí os outros falaram, não. Ele falou assim, pois é. A gravidez de Maria foi parecida com isso, uma transparência de Deus. Ele penetrou em Maria sem causar danos nenhum. Então,
A sutileza de Deus e a grandeza, né? O poder do Altíssimo, Ele pode tudo. Questionar, como nós já chegamos aqui à conclusão, nós que não sabemos nada, né, Nadis? Questionar a concepção, a Imaculada Conceição de Maria e esse dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora é colocar em xeque o poder de Deus. Eu não sou louco de fazer isso, jamais. Que eu não quero fazer isso, nem pensar se quer isso, nunca, jamais. Eu sei que meu Deus é poderoso e Ele pode fazer o impossível, né? E Ele fez tantas coisas impossíveis no Antigo Testamento, o povo escolhido de Deus, que nós já temos no relato aqui, na Bíblia, né, na Palavra de Deus, e também em todas as outras coisas, na minha criação, vida, na olha criação. A criação. Se cada um Tudo de nós Ele criou com a palavra. Examinar bem, sempre vai ver o milagre de Deus. Você, meu irmão que está nos ouvindo, eu, Dona Disse, já somos um milagre de Deus, né? Já estamos vivos aqui, então não preciso de mais provas. Vamos ficando por aqui, me despedindo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero dar para vocês também parabéns para aqueles que são devotos de Maria. Não existe uma mãe melhor do que Maria. Ela está sempre com o coração aberto e disposto a nos ajudar. É o maior presente que Jesus deixou para nós depois da Eucaristia. É saber que nós não somos órfãos. Nós temos pai e mãe. Temos Deus como nosso pai e Maria como nossa mãe. Se ela é mãe de Jesus, Jesus é nosso irmão, ela é nossa mãe. Então, gente, defender Maria é uma coisa muito, muito difícil para defender diante de adultos com a mente contaminada. Mas falar de Maria para uma criança é tão suave, é tão gostoso, é tão bonito ver os olhinhos deles brilhar de alegria de saber que tem essa mãe. Então, vamos pedir a Deus que faça do nosso coração o coração puro, simples, igual ao coração de uma criança. E aceite Deus como Ele é, todo-poderoso e capaz de fazer o impossível. Nosso Deus é o Deus do impossível. Qualquer ser humano pode pensar o que quiser, mas Deus pode fazer o que quiser. Com isso, eu quero desejar para vocês que a paz de Deus esteja com vocês e que Maria seja perpetuamente a defensora de vocês diante de Jesus. Fiquem com Deus. Tchau.